Você já deixou de sair de casa com medo que um pinguim voador viesse, bicasse o seu pescoço e chupasse todo o seu sangue? Se sim, esse vídeo é para você. Se não, pode ser que esse vídeo também seja para você. Por mais que possa parecer uma ideia idiota demais ou irreal demais, sem sentido demais, é uma forma de ilustrar que pensamentos distorcidos causam sofrimentos reais. No livro que eu estou lendo fala que muito do sofrimento que a gente passa, muito do sofrimento que a gente vive é causado por pensamentos distorcidos. Então essa história do pinguim, por mais que seja absurda, irreal e ilógica, é preciso ver nessa história um padrão de pensamento que você pode ter. Pode ser irreal, sem sentido, mas o sofrimento que ele causa é concreto. Então, além de começar causando um sofrimento, uma angústia muito grande, acaba incapacitando alguém simplesmente sair de casa com medo desse pinguim. Na sua cabeça pode ser que não tem sentido nenhum, mas na cabeça de quem sofre isso tem. Talvez a pessoa estava assistindo o Discovery Channel e viu a migração dos pinguins pelo Polo Norte e no outro dia viu ataques de morcegos africanos, canibais. E aí sonhou que esse pinguim se fundiu com esse morcego e passou a chupar sangue, e essa pessoa começou a acreditar que realmente existia um pinguim chupador de sangue. Então ela começa a deixar de sair de casa com medo disso. Eu estou explicando algo que não tem sentido nenhum, não tem lógica nenhuma, mas para quem vive e para quem reconhece esse padrão de pensamento, ela sabe do que eu estou falando. Então, para ser mais concreto, por exemplo, tem uma amiga minha que sofre por ter 45 anos de idade, não ter casado, nenhum relacionamento deu certo, não tem filhos e vive com 5 gatos lá na solidão e ia passar a maior parte do dia sem conversar com ninguém. O único problema nessa história é que ela tem 20 e poucos anos, faz faculdade, não namora agora, mas muito provavelmente, muito difícil ela vai viver essa solidão porque ela tem sofrido. Ou então tem uma outra pessoa que tem tanto medo de morrer que já chorou uns 17 velórios dela mesma. E por aí vai, tem casos de gente que não sai em público por ter medo de vomitar. Então ela acredita que se ela estiver em público, falar em público, ela vai vomitar na frente de todo mundo. Então ela começa a falar, vomita. Ou então tem medo de dar dor de barriga. São muitos pensamentos distorcidos que provocam sentimentos reais. Então a ideia central desse vídeo é que você formate a sua cabeça a fim de enfrentar esse tipo de pensamento, a fim de que você saiba que é irreal demais, ilógico demais, impossível demais de acontecer, para que você possa saber lidar com esse tipo de pensamento. Então, cientificamente é comprovado que os pensamentos distorcidos da realidade causam sofrimentos reais. Pode ser que você se aproxime um pouco da realidade que você está vivendo num tipo de pensamento, mas esse pensamento distorcido e esse tipo de pensamento vai fazer você sofrer muito mais do que o sofrimento real pode causar. A ideia então é formatar nossa cabeça, saber reconhecer um padrão desse tipo de pensamento distorcido e enfrentar. Num outro livro do Viktor Frankl, um médico psiquiatra, ele fala que existe uma forma de lidar com esse tipo de pensamento. Na explicação dele, ele fala que quando a gente tem medo de alguma coisa e tem muito medo e pensa muito nisso, acaba gerando aquilo que a gente tem medo. Lógico que casos impossíveis como pinguins, voadores, chupador de sangue, você pode ter o medo que for, mas isso não vai acontecer. Mas, por exemplo, alguém que tem medo de vomitar em público, ela tem tanto medo, mas tanto medo que pensa nisso, que pode ser que ela provoca vômito por estar em público. Não porque o vômito ia ser natural, mas o próprio pensamento gera o vômito. Ele fala que a forma de lidar com isso é enfrentar esse tipo de pensamento, como se desafiasse a que isso iria realmente acontecer. Então você vai dar uma palestra, então você pensa assim, com 3 minutos eu acredito que eu já vomitei. Passa 3 minutos, com 5 minutos eu acredito que eu já vomitei. Com 10 minutos eu acredito que já vomitei. Você enfrenta o pensamento e isso muitas vezes dá certo e faz com que não aconteça. Então a ideia aqui é que você possa identificar um padrão de pensamento distorcido, enfrentá-lo, ou então, logicamente, em muitos casos você não vai conseguir lidar com isso sozinho. Procurar ajuda e conversar com alguém que possa te ajudar e te auxiliar a vencer esse tipo de pensamento. Então, para resumir a história desse vídeo,
A história do pinguim é engraçada, é uma forma de que você possa rir um pouco dessa questão, desse tipo de pensamento, para que você, quando identificar alguma coisa assim, você lembra da história do pinguim e fala assim, gente, pinguim. Então, muita gente pode ter medo de sair de casa porque tem certeza plena de que se sair de casa vai ser sequestrado, tem a certeza plena de que se sair de casa um Fusca azul vai subir numa calçada e atropelá-lo. Lógico que a gente não pode deixar de ter o sentimento de autopreservação, mas esse tipo de pensamento não tem a ver com autopreservação, mas uma destruição da nossa paz, de tirar as nossas faculdades mentais muito grande. Então, identifica esse tipo de pensamento, procura ajuda, enfrenta e saiba lidar cada vez mais com esse tipo de pensamento. A fim de poder te ajudar de alguma forma, eu criei um grupo no Facebook chamado Converse com Alguém, CS News Brasil, que é o nome da página, e você pode entrar, pedir autorização lá, e lá você pode criar um tópico lá pedindo que alguém possa conversar com você. Então, consegui muita gente que se dispõe a ouvir, simplesmente ouvir. Então você entra, digita lá, precisa de alguém para desabafar, precisa de alguém para conversar, e alguém vai conversar com você. Então, principalmente nesse tipo de pensamento, é necessário que se coloque para fora, porque ao conversar, você pode você mesmo identificar o quanto irreal é. Então, se você vai contar essa história desse pinguim voador, chupador de sangue, ao falar para alguém, talvez você já reconheça o quanto isso é impossível de acontecer. Então, aí começa o processo de cura. Então, dedique mais os teus pensamentos a Deus, e por mais que seja difícil, muito difícil, e eu sei o quanto grava esse vídeo para que depois, daqui 2 meses, eu mesmo possa ver e escutar de mim que pensamentos distorcidos existem e precisam ser enfrentados e são irreais, mesmo que a dor causada é concreta, que você possa dedicar os seus pensamentos a Deus e entregar os seus pensamentos a Deus. Então, toda vez que você pensar algo desse tipo, você pode também começar a fazer uma oração. Então, pensou, entregar a Deus. Pensou, entregar a Deus. Então, que Deus te abençoe. Entra no grupo e que de alguma forma você possa formatar a sua cabeça, mudar a sua mente. Que sejas meu universo, que enchas cada um dos meus pensamentos, que a tua presença e o teu poder seja alimento. Jesus, este é o meu desejo.